A Amazônia é um dos lugares mais barulhentos do nosso planeta. Animais e insetos criam uma sinfonia constante. Mas e se você encontrasse um lugar no mapa onde o silêncio é absoluto? Hoje, você conhecerá o relato confidencial de uma expedição que foi longe demais. Nos próximos minutos, vou guiá-lo por uma experiência imersiva de terror psicológico, baseada em áudios e diários recuperados. Você descobrirá o que acontece quando a floresta apaga seus próprios sons e começa a imitar a sua voz. Apague as luzes. O abismo verde está ouvindo. Tudo começou em meados de outubro, quando uma equipe composta por 3 biólogos especializados em bioacústica partiu de Manaus. O objetivo deles era puramente acadêmico: catalogar as frequências sonoras de espécies raras em um trecho intocado da floresta, uma área não mapeada a centenas de quilômetros da civilização. Eles fretaram um pequeno barco de alumínio, subindo um braço raso do Rio Negro durante 5 dias inteiros. Nos diários recuperados, o líder da expedição, um pesquisador veterano chamado Tiago, detalhou como a paisagem mudou no 4º dia de viagem. A água escureceu, ficando espessa como óleo. A umidade no ar ficou tão densa que respirar exigia um esforço consciente. Mas o que realmente chamou a atenção dos 3 cientistas não foi a mudança visual ou climática, foi a transição acústica. Qualquer pessoa que já pisou na selva sabe que ela nunca dorme. O zumbido dos insetos e o canto das aves formam uma parede sonora ininterrupta. No entanto, conforme o barco avançava para o coração daquela zona inexplorada, os sons naturais começaram a morrer. Não foi um processo gradual. Tiago escreveu que parecia que a floresta estava prendendo a respiração. Primeiro sumiram os macacos, depois os pássaros pararam de cantar. Por fim, até mesmo o zumbido incessante dos mosquitos desapareceu por completo. Quando finalmente ancoraram nas margens enlameadas para montar o acampamento base, a quietude era absoluta e asfixiante. O único som existente era o batimento cardíaco deles, ecoando nos próprios ouvidos. Aquele vácuo sonoro não era natural. Ele parecia predatório. O cair da primeira noite sob a copa das árvores foi descrito no diário como uma experiência quase claustrofóbica. Sem a sinfonia habitual de cigarras e sapos para mascarar o ambiente, cada galho quebrado sob as botas da equipe soava como um tiro de espingarda. Eles montaram o acampamento base com rapidez, distribuindo gravadores autônomos de alta sensibilidade pelas árvores ao redor, em um raio circular de 100 metros. Esses equipamentos eram projetados para capturar frequências desde o infrassom imperceptível de felinos grandes até o chiado agudo dos morcegos. Quando a escuridão absoluta tomou conta do acampamento, iluminado apenas pelo brilho pálido das lanternas e pelas telas dos notebooks, a equipe iniciou a revisão das primeiras captações. O silêncio nos fones de ouvido era pesado. Era um vácuo acústico tão profundo que o técnico de som da expedição, um jovem chamado Marcelo, acreditou que os microfones de lapela tivessem estragado devido à intensa umidade amazônica. Ele avançou a faixa de áudio em alta velocidade na linha do tempo do software. Nada, apenas a estática fria de aparelhos gravando o nada. Mas aos 42 minutos da primeira fita, o gráfico de ondas sonoras na tela do computador saltou repentinamente. Marcelo pausou o arquivo, chamou os colegas e apertou o play. O que quebrou aquele silêncio antinatural não foi o rugido de uma onça ou o canto de um pássaro noturno solitário. Fielmente reproduzido pelas potentes caixas acústicas do computador, ecoou o choro agudo e desesperado de um bebê. Eles estavam a centenas de quilômetros de qualquer assentamento humano ou rota fluvial comercial. Não havia lógica alguma naquilo. O som reverberava pela umidade da noite de uma maneira que arrepiava a pele. Contudo, algo estava profundamente errado com aquela gravação. A tentativa imediata da equipe de racionalizar o evento encontrou um obstáculo insuperável. O choro não parecia orgânico ou natural.
Ele tinha uma cadência perfeitamente repetitiva e metálica, como um disco arranhado pulando a agulha na mesma exata nota de sofrimento. A floresta amazônica não apenas os escutava no escuro, ela estava começando a aprender a se comunicar com eles. A segunda noite trouxe consigo um terror que desafiou qualquer explicação lógica. O diário de Tiago, o pesquisador veterano e único sobrevivente do que aconteceria a seguir, narra as horas finais da expedição com uma clareza perturbadora. A entidade, seja lá o que habitasse aquele bolsão de silêncio absoluto, perdeu o interesse nos gravadores espalhados pelas árvores. Ela decidiu que era o momento de agir ao vivo, testando os limites da sanidade mental da equipe. Por volta das 3 da madrugada, a quietude asfixiante da floresta foi rompida mais uma vez. Mas, dessa vez, não havia o intermédio de arquivos de áudio ou telas de computador. O som veio diretamente de fora do acampamento, ecoando na escuridão úmida. Marcelo, o técnico de som da equipe, acordou sobressaltado dentro de sua barraca, com o coração batendo descompassado. Ele ouviu passos lentos esmagando as folhas secas e estalando galhos mortos em volta do tecido fino que o separava do exterior. E então, a voz surgiu. Era a voz de Fernando, o terceiro biólogo da expedição. A entonação era exata, o sotaque idêntico, a cadência inconfundível. Fernando pedia socorro com urgência, implorando para que Marcelo abrisse o zíper da barraca e o ajudasse a entrar. A voz tremia de frio e de um medo profundo, afirmando que algo gigantesco o perseguia entre os troncos milenares das árvores gigantes da selva amazônica. O impulso instintivo e imediato de Marcelo foi estender a mão trêmula na escuridão e abrir a lona protetora para resgatar seu colega desesperado. Contudo, antes que seus dedos sequer tocassem o metal gelado do zíper, ele congelou completamente. Um frio paralisante percorreu sua espinha. Com a respiração ofegante, ele tateou o espaço ao seu lado na barraca apertada e ligou a sua pequena lanterna de cabeça. O feixe de luz fraco cortou as sombras do pequeno habitáculo. Ali, deitado em seu saco de dormir, a menos de meio metro de distância, estava o verdadeiro Fernando. Ele ressonava profundamente, sedado pelo cansaço físico exaustivo da expedição, completamente alheio ao terror que se desenrolava do lado de fora. Marcelo encarou o rosto adormecido do amigo, enquanto a voz idêntica lá fora continuava a suplicar na noite. O desespero absoluto não provinha de um ataque físico iminente, mas do dilema psicológico insuportável de não poder sair e, acima de tudo, não poder responder. A entidade não estava apenas reproduzindo sons aleatórios capturados na mata. Ela estava selecionando alvos específicos, compreendendo as dinâmicas humanas de empatia e socorro para atrair os pesquisadores para a escuridão. O predador mímico perfeito testava a isca incansavelmente, repetindo a mesma exata frase de agonia, com a mesmíssima respiração ofegante simulada, repetidas e repetidas vezes, como uma máquina aprendendo perfeitamente. O clímax daquela madrugada expôs a fragilidade humana perante forças antigas. A anomalia acústica evoluiu rapidamente para um colapso sensorial e atmosférico irreversível. Tiago descreve em seu diário que, logo após a voz falsa de Fernando cessar abruptamente, a própria pressão do ar ao redor do acampamento base despencou. Os ouvidos dos 3 pesquisadores estalaram dolorosamente, acompanhados por um cheiro acre e metálico de ozônio misturado com folhas em decomposição avançada. Foi nesse exato momento de desorientação física extrema que as câmeras de segurança com visão noturna, estrategicamente amarradas nos troncos ao redor das barracas, registraram a anomalia visual. As telas dos notebooks, monitoradas freneticamente por Marcelo de dentro de seu saco de dormir, piscaram em estática antes de estabilizar a imagem verde e granulada. O que as lentes infravermelhas revelaram não era um animal predador conhecido pela biologia moderna.
Erguendo-se silenciosamente na borda do limite de visão, parcialmente camuflada pela densa vegetação amazônica, estava uma silhueta impossivelmente alta e desproporcional. A entidade possuía quase 3 metros de altura, com membros alongados e cadavéricos que pareciam imitar a textura e a forma dos troncos centenários ao seu redor. Ela não tinha características faciais discerníveis no monitor, sendo apenas um vazio denso e obscuro que absorvia a pouca luz infravermelha disponível no ambiente. O terror definitivo não veio de um ataque físico brutal ou garras dilacerando o nylon resistente das barracas de acampamento. O golpe final contra a sanidade mental da equipe começou quando a silhueta colossal deu um passo silencioso à frente e começou a sussurrar no escuro. A criatura abandonou a mímica de vozes individuais. Em vez disso, ela começou a reproduzir simultaneamente trechos de conversas íntimas, confissões medrosas e segredos sussurrados que os pesquisadores haviam trocado entre si durante os dias exaustivos daquela jornada fluvial. Dezenas de vozes sobrepostas, todas pertencentes aos 3 cientistas, ecoaram em uníssono a partir daquela garganta invisível e monstruosa. O abismo verde havia devorado não apenas os sons daquela floresta esquecida, mas também a própria identidade sonora da equipe, quebrando as frágeis mentes de Fernando e Marcelo de forma absolutamente cruel e permanente. 3 semanas após o desaparecimento da expedição, uma equipe de busca ribeirinha localizou os destroços do acampamento base. As barracas estavam rasgadas de dentro para fora, como se os pesquisadores tivessem entrado em pânico cego para escapar de algo indescritível. Não havia rastros de sangue ou sinais de ataque animal espalhados pelo chão lamacento. Fernando e Marcelo nunca mais foram vistos. O único sobrevivente encontrado foi Tiago, o líder veterano. Ele estava encolhido sob as raízes de Sumaúma, em um estado de choque catatônico profundo e irreversível, segurando firmemente o último gravador intacto contra o peito sujo. A verdadeira revelação horripilante desse caso não ocorreu na selva amazônica, mas semanas depois, dentro de um laboratório de acústica forense, perfeitamente seguro e esterilizado em Manaus. Os investigadores decidiram analisar o arquivo final capturado pelo aparelho de Tiago. Quando os técnicos especializados processaram aquele som caótico e enlouquecedor através de um software avançado de espectrograma que converte frequências auditivas em imagens gráficas visuais, as ondas sonoras resultantes não formaram picos ou vales comuns e orgânicos. A estática digital escura desenhou lentamente, preenchendo o monitor, os contornos nítidos e perturbadores de um imenso rosto inumano, exibindo um sorriso perfeitamente travado e absolutamente impossível. A natureza não cria monstros, ela molda predadores perfeitos usando mímica e paciência absoluta. Se você estiver isolado na escuridão profunda e ouvir a voz de alguém muito amado chamando seu nome, nunca responda. O abismo verde aprendeu a nossa língua e continua faminto. Se você teve coragem de chegar até o final deste relato e quer continuar desvendando os mistérios mais sombrios que o nosso mundo esconde, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe o seu like para apoiar nosso trabalho e me conte nos comentários o que você faria se ouvisse a sua própria voz vindo de dentro da mata escura. Bons sonhos!